Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para textura do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você estiver vendo esse vídeo por acaso no YouTube, tem uma chance dele não fazer muito sentido para você. Esse vídeo faz parte de uma playlist dentro do YouTube, né? Então são uma série de aulas sequenciais. Os alunos que estão matriculados no curso de jogos acompanham essa aula pela plataforma Canvas, né? E na plataforma Canvas a gente já cobriu a nossa unidade 1, que era a introdução às ferramentas, a unidade 2, que é a pintura de objetos 3D, e aqui a gente está na unidade 3, que é a pintura de personagem. A gente já passou pela preparação do personagem, que é a abertura de UV, que é esse arquivo aqui, que quem assistiu a aula anterior sabe do que eu estou falando, quem não assistiu eu recomendo que assista as aulas na ordem, né? Esse personagem ele é composto de vários objetos, e alguns objetos possuem um material próprio, né? E vai ter um conjunto de camadas próprias aqui. Então, se eu entrar aqui em Texture Paint, a minha camiseta tem uma imagem própria para ela, né? A minha saia, se eu entrar aqui em Texture Paint, vai ter uma imagem própria para ela, né? E se eu entrar no cabelo, a gente vai ver que existem partes do personagem que estão compartilhando conteúdo. Então aqui a gente tem uma sobreposição de informação acontecendo, mas se eu entrar no modo Edit aqui e selecionar só o cabelo, a gente vai ver que aqui a gente tem a textura do cabelo, né? Onde vai acontecer a textura do cabelo e provavelmente eu vou usar a imagem Body Color para o cabelo, né? Então vamos selecionar aqui os objetos que compartilham do Atlas, né? Então se a gente selecionar esses objetos aqui, aqui vai ficar um pouco difícil de ver por causa da imagem por trás, então eu vou em UV Editing. Então a gente vai ver que existe aqui um compartilhamento do corpo e do cabelo na mesma imagem, né? Ou seja, eles vão fazer parte da mesma imagem, né? Eles vão ser pintados juntos, né? Aqui eu estou no objeto cabelo, ele não tem a face, né? O objeto corpo não tem a UV da face, mas o objeto face ele tem dois UVs, né? Então existe um V exclusivo da face que foi criado na possibilidade da pessoa querer fazer expressão facial trocando num Atlas. Então isso foi comentado na aula anterior. Essa foi nossa preparação da aula anterior. Na aula que eu estou gravando hoje, né, nessa aula de agora, a gente vai fazer a definição da paleta do personagem. E aí, mesmo sendo bem simples eu achatar as cores no Blender, né, eu quero me livrar desse grid de cor primeiro. Então eu vou começar pelo Krita, né? Então eu vou vir no Krita. Eu já salvei na aula anterior. Eu salvei todas as imagens separadas, né? O corpo, a camisa, né? E a saia e também uma marcação para a face. Lembrando que a face talvez seja só expressão mesmo, só olho, boca, né? Talvez não tenha a pele desenhada. Então me interessa mais o body color, o shirt color e o skit color na aula de hoje, que são as cores básicas, né? E aí eu vou abrir isso aqui com o Krita, né? Eu estou com o Krita já aberto aqui, né? Eu posso arrastar aqui uma imagem para abrir, é o que está dizendo minha instrução aqui embaixo, né? Então vamos deixar inteirinha a instrução, arraste uma imagem para abrir. Então eu vou arrastar a imagem para abrir. E eu quero essa referência aqui por cima e inserir como camada o meu mapa de UV, né? A imagem que é as coordenadas do meu UV. Então, eu quero criar uma cor base aqui, né? Aí é interessante pensar qual que é a cor predominante no seu personagem. Eu ainda não sei qual que é a cor predominante no personagem. Então, eu vou criar aqui uma camada que eu vou chamar de fundo, por enquanto, né? E essa camada eu vou colocar um tom neutro, como um cinza, né? um
um tom que não interfira muito na percepção das cores, né? Vou usar o balde de tinta, né? Meu balde de tinta eu quero preencher ele, né? Eu quero que ele preencha a camada inteira, né? Então, estou com a camada selecionada e aqui eu tenho uma imagem cinza. Assim que eu souber as cores do personagem, né, eu posso preencher isso aqui com uma cor mais aproximada do personagem, né? Mas o que eu quero, na verdade, é só me livrar do grid. Tá? A única coisa que eu estou interessado aqui é me livrar do grid. Se eu quiser pintar diretamente aqui, eu já posso, né? Ou seja, se a pessoa tem conforto com o Krita, né? E quiser isolar as áreas, né? Você, não, quero já pintar aqui o corpo e já fazer a paleta por aqui, ele pode, não tem problema nenhum. É só selecionar isso aqui, né? E criar já a camada de cor, por exemplo, né? De cor dela e usar o balde de tinta para definir, por exemplo, vou voltar aqui para minha seleção de cores genérica aqui, né? Vamos pegar um tom, sei lá, um azul, né? E aí a pessoa pode já usar isso para definir as cores. Não é meu interesse agora, eu só quero me livrar do grid. Então eu vou usar essa imagem aqui, eu vou salvar uma cópia dela, que seria o personagem, ele tem nome, então vou batizar aqui, e vou colocar texture, para eu saber o que é, e eu quero salvar ele primeiro como formato do Krita, né? Então, salvar primeiro como formato do Krita, e depois eu vou sobrescrever, né? Ou seja, eu vou exportar ele como imagem PNG. Então, vamos fazer isso em slow motion, né? O arquivo eu salvei como documento do Krita, então eu fui em arquivo, salvar como, e eu escolhi no tipo de arquivo documento do Krita, que é a segunda linha aqui, mas é a primeira opção, né? Na verdade, a primeira coisa que você pode escolher da lista. E aí eu salvei isso como .cra, né? E para fazer o PNG eu vou usar o comando exportar, isso é uma boa prática. Tem como salvar um PNG, mas salvar na minha cabeça é conservar conteúdo. E quando você faz um PNG, você perde algumas informações que só o arquivo nativo vai preservar. Então, eu vou exportar como PNG, né? Então, nessa lista gigante, eu estou com dificuldade de achar o PNG, não tem problema. A gente pode escrever a extensão e fazer isso, mas é só ir lendo um por um, que você acaba achando qual que é a extensão, tá? Você pode escrever a extensão direto, isso ajuda também. Então, eu vou exportar isso como que? Meu arquivo original, ele era o bodycolor. Então, é esse arquivo que eu quero usar como referência aqui. Então, vou salvar ele aqui, ó. Então, substituir meu bodycolor. E aí, se eu vier no Blender aqui, ó, e der um reload no bodycolor, vamos fazer isso selecionando o meu corpinho aqui, né? Eu vou nas opções de ferramenta aqui, selecionar meu corpinho, objeto, texture paint, e aqui, ó, eu vou colocar para mim aqui nessa lista o body color, né? Que é a imagem original, e vou dar um replace ou um reload. Geralmente quando você já tem o link, um reload é o bastante. Se você não tiver feito o link ou se você estiver trocando de computador, um replace também pode ser a opção. E aí, toda parte do meu objeto que estava usando essa paletinha cinza, agora, né? Essa paletinha colorida está usando esse tom de cinza, né? Então, eu fiz essa troca de imagem. Vou fazer de novo,
né? Ou seja, vou fazer isso para todas as peças, então vou fazer o mesmo processo de novo. Se você não entendeu até agora, talvez na repetição você consiga entender. Então vou fechar isso aqui está salvo. Vamos refazer o projeto todo. Agora eu vou fazer para a camiseta. Mesma coisa, eu vou pegar a camiseta aqui, vou criar aqui meu arquivo base para pintar a camiseta, né? Vou pegar o UV da camiseta, né? Então, fazer de novo em slow motion. Fazer de novo em slow motion. Então eu estou pegando a imagem da camiseta na pasta, estou arrastando ela para cá para abrir, usando essa opção aqui que é arraste uma imagem para a janela para abrir. Tenho a imagem aqui, o meu plano de fundo da imagem da camiseta. Ela é um grid colorido porque eu não pintei a textura ainda. E eu vou arrastar agora o UV da camiseta, que a gente criou na aula anterior. Então esses arquivos, lembrando, foram criados na aula anterior. Então vou colocar aqui por cima, inserir como nova camada. E eu tenho agora as coordenadas da camiseta, o meu grid original. Eu vou criar uma camada aqui, que vai ser o meu fundo. E aí, para eu poder identificar lá, eu não vou usar o mesmo cinza, vou usar agora um tom bem mais claro, né? Ou seja, vou usar um tom mais claro para que a gente possa ver que é um cinza diferente, né? Então vou puxar ele bem mais claro aqui. Vou usar o balde de tinta com essa camada selecionada. Ele vai criar para mim esse tom de cinza aqui. Vou desligar a camada de cima e vou, ao mesmo tempo, salvar isso como um arquivo do Krita, né? Então agora é a cor da camiseta, .cra. E vou exportar isso como arquivo PNG, né? Ou seja, eu vou exportar isso como imagem PNG para ter a cor da camiseta. Aqui eu não preciso preocupar com a compressão do arquivo, tá? O padrão tá ótimo. E vou selecionar agora, né? Vamos lá no meu objeto aqui. Eu estou fazendo tudo em slow motion, né? Tudo devagarzinho, né? Mas se eu selecionar agora a camiseta, né? Vamos pegar a camiseta, né? Eu estou com a imagem shirt color aqui, mas eu não estou vendo ela aqui, então vou pedir para ele mostrar para mim a imagem shirt color, que é essa imagem de grid. E eu vou pedir para ele dar um reload. Então agora eu tenho uma massa de cinza para minha cabeça, uma massa de cinza para minha camiseta, e eu vou fazer a mesma coisa para a saia, né? Então a próxima etapa aqui é fazer o que? A substituição da imagem da saia. Então vamos voltar aqui no Krita, fechar isso aqui, está salvo. Posso abrir mais de uma imagem, não tem problema abrir várias. Isso aqui é a saia. Isso aqui é o meu UV da saia, que eu vou inserir como nova camada. Vou criar uma camada nova aqui, né? Depois eu vou renomear as camadas e organizar o arquivo, né? Então o ideal é que eu tenha o nome grid, fundo, né? Isso aqui seria o meu UV. Então esse seria o ideal, batizar todas as minhas camadas, se possível, com o mesmo idioma, né? Então vamos colocar aqui BG para ser background. Né? E agora eu vou pegar um cinza mais escuro, só para a gente poder ver a diferença. Vou preencher com o baldinho a camada background. Vou desligar a camada de UV. Salvar como imagem do Krita, Sketch Color, para eu ter as camadas. Se eu quiser pintar aqui. E vou exportar como PNG. Então eu consigo trabalhar com uma imagem lá um pouco melhor, vai ser um pouco mais fácil para a gente estudar a paleta no Blender, se eu tiver uma cor neutra para começar. Então aqui
eu vou na minha imagem, dar um reload, e agora eu tenho a pele, a saia, né, e o corpo com tons diferentes, né? E o que que eu quero fazer com isso aqui, né? Qual que é o intuito de, de, de trabalho aqui, né? Eu quero escolher as cores do meu personagem, né? Ou seja, eu quero vir aqui no corpinho do personagem, né? E escolher, vamos isolar esses três aqui, né? E escolher as cores do personagem, a cor da pele, a cor do corpo, né? Eu quero fazer esse estudo de tons. Esse estudo de tons vai ser feito do mesmo jeito que a gente fez do objeto, né? Eu vou selecionar aqui o meu objeto aqui com uma cor flat, né? Aqui no meu Texture Paint, né? Deixa eu configurar aqui melhor. Eu quero textura e flat. Né? É isso que eu quero nessa configuração do Viewport Shade. Textura e flat. Eu quero definir paleta, então nada mais justo que eu trabalhar com a textura e sem um tom aprofundado, né? Eu vou trabalhar com Texture Paint, então eu provavelmente vou ficar alternando entre objetos. Então eu posso alternar o Texture Paint de cada objeto aqui, ó, né? Então aqui, se eu vier aqui na minha cabeça, eu estou vendo o V do head, eu vou pedir para ele mostrar o V do corpo. Eu tenho uma cópia da cabeça no corpo para poder pintar a pele, né? Se eu vier no cabelo, eu tenho só o V do cabelo, então provavelmente eu não preciso preocupar com essa seleção, né? É, então, o head é onde eu tenho essa preocupação aqui de ter dois espaços. E no corpo, eu também só tenho o V do corpo, né? Então, se eu entrar aqui no modo Edit, eu vou ver que eu tenho o V do corpo aqui, mas eu não tenho o V da cabeça. Tá? Nas opções da malha, a única coisa que eu estou preocupado aqui é exatamente selecionar o V caso tenha dois. Nas opções de ferramenta aqui, quando eu entrar no Texture Paint, eu quero ver é, 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 o V aqui, mas não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em ter controle da minha seleção aqui. Então, eu quero limitar minha pintura por seleção. Então, se eu clicar aqui num conjunto de faces, por exemplo, eu vou pintar só nesse conjunto de faces. Então, essa é a preocupação que eu tenho aqui na hora de pintar, né? E eu provavelmente vou usar o balde de tinta, né, para poder achatar as cores do personagem, né? Então, deixa eu puxar aqui minhas opções de ferramenta. Eu quero a cor, né? Eu não quero o gradiente, quero a cor por enquanto. E eu quero poder escolher uma cor aqui, escolher um conjunto de faces e pintar nesse conjunto de faces a cor que eu tiver escolhido. Para não ter que ficar fazendo vários cliques, eu vou colocar a força do meu baldinho no máximo e vou tirar a sensibilidade à pressão. Dessa forma, toda vez que eu clicar numa cor, que eu escolher uma cor, ela está indo exatamente a cor que eu escolhi, né? Então eu não tenho que preocupar com um tom de cor. E se eu precisar pegar um tom de cor que já existe no personagem, né, eu posso usar a tecla S, que é o conta-gotas, para escolher a cor, né? Ou eu posso clicar aqui nessa caixinha, pegar o conta-gotas e selecionar isso aqui para poder combinar uma cor com a outra. Mas um bom jeito de trabalhar aqui é com paleta de cor. Eu não tenho nenhuma cor na minha paleta, mas é bom pensar que se você gostou de uma cor, que você vai adicionar ela numa paleta. E eu quero trabalhar com a mesma lógica que a gente fez com objetos, que é ter uma cor com valor alto, uma cor com valor baixo, né?
uma cor com o valor médio, né? Uma cor com a saturação alta, uma cor com a saturação baixa, né? E uma cor com a saturação média, né? Então eu vou estar escolhendo meus tons de cor, né? Por exemplo, se eu pensar, eu quero fazer, né, vamos pensar que eu vou começar fazendo a pele dela aqui, né? Então vamos selecionar o braço, vamos considerar que ela está de maiô, alguma coisa assim, só para eu não fazer ela pelada mesmo, né? Então vamos selecionar aqui tudo que for pele nesse corpo, né? Tudo que eu quero fazer como pele nesse corpo. Lembrando que ela vai ter o vestido tampando tudo, né? Então eu não preciso preocupar demais. Então vamos considerar que ela está de maiô. Eu vou considerar que ela está de tênis também, tá? Então eu vou considerar que ela está de maiô, assim, né? Então deixa eu tirar aqui o nosso raio-x só para vocês verem melhor o que eu estou selecionando, né? Talvez eu queira deixar isso assim. Tá bom. Não acho que ninguém vai ficar olhando debaixo da saia dela, não, mas a gente sabe que existem as possibilidades, né? Mas aqui, ó, o que que vai acontecer? Primeira coisa que eu vou definir aqui, né? Ou seja, eu selecionei no modo de edição. Na hora que eu for para no modo de pintura de textura, se eu tiver com essa seleção marcada aqui, ele vai alinhar a seleção do modo Edit com a seleção da pintura de textura. E aí eu vou escolher uma cor, né, que tenha um tom de valor ou alto, ou baixo, ou médio. Então se eu quiser ela mais morena, por exemplo, talvez eu queira ela de um tom mais médio para baixo. Então seria meu tom médio. Saturação, eu posso escolher uma pele muito saturada, né, ou pegar uma saturação média também aqui, ou uma saturação baixa, se eu quiser ela mais pálida. E eu posso fazer a pele da cor que eu quiser. Eu não necessariamente tenho que fazer a pele no campo de marrons e laranja, eu posso fazer a pele dela roxa ou azulada, né? Então, vamos fazer ela com um tom médio, mas com uma saturação baixa e no campo do roxo. Então, a pele dela pode ser roxa. Não tem problema. Vai parecer um cadáver? Talvez. Mas eu não ligo, não. Faço um peixe que é roxo na minha vida, então tá tudo certo. Então, se eu selecionar todo mundo agora, né, então agora eu vou selecionar todo mundo. Então eu consigo ver já a diferença do corpo dela, né, em relação ao sapatinho e o maior. O maior provavelmente não vai aparecer, né, mas eu consigo também ver que eu esqueci o pescoço dela, né. Então vamos lá e vamos adicionar o pescoço aqui na seleção. Então esse é o pescoço dela. E aí, o que que vai acontecer? Estou isolando o corpo aqui só para ter certeza que eu não esqueci nenhuma face, tá? Para selecionar o corpo e isolar ele, eu estou usando o Local View, né? Local View, ele é um toggle, então se eu apertar barra, todo mundo que está selecionado, né? A barra do teclado numérico, né? A barra do teclado numérico, né? O sinal de divisão, não sei. Eu vou ter, né? Local View, toggle view, não pede barra, tá vendo? Todos os objetos que eu tiver selecionado, então vamos no modo objeto aqui só para refazer isso aqui, ó. Vamos selecionar todos os objetos aqui que eu quero que façam parte disso. Se eu apertar a barra do teclado numérico, eu estou isolando isso, tá? Mas o que eu quero fazer aqui eu quero pintar o pescoço com uma cor que eu já estou usando, né? Então, vamos no Texture Paint,
Tô com um baldinho, a cor tá aqui. Mas, se eu perder essa cor por algum motivo, eu posso recuperar essa cor usando o conta-gota. Eu preciso selecionar a face para ver a cor, né, ou eu preciso selecionar a face para a cor, ou eu preciso desligar isso aqui, pegar a cor e ligar de volta. Então, é um processo que às vezes é meio moroso, né? Você tem que ligar, desligar, selecionar, desselecionar. Então, para não ter que perder o tom que é a minha base de pele, eu vou querer criar uma paleta nova, que eu vou chamar de Miss Carlos aqui, ó. Então, e vou adicionar essa cor aqui, ó. Então, essa cor aqui é a minha. Deixa eu escrever o que que é, né? Senão. Palette é com dois T's. Então, isso aqui é a paleta, ela já está salva, né? Se eu salvar o arquivo de Blender, eu estou salvando a paleta, mas ainda não salvei a imagem. Então, vamos usar o baldinho para pintar o pescoço dela. No caso do maiô, eu não preciso preocupar tanto com o maiô dela, de verdade, né? É, provavelmente não vai ser visível, né, o maiô dela. Provavelmente ela não, a roupa vai tampar, né? Então não preciso preocupar demais com o maiô dela. Eu preciso preocupar com faces que eu não selecionei inicialmente, né? E talvez eu queira fazer ela com um shortinho, na verdade. Talvez seja um maiô mais antiguinho, que eu não estou gostando do corte aqui, né? Então, isso aqui vai ser o que tem debaixo do vestido dela, né? Então, se alguém for olhar debaixo da saia dela, espero que não, mas vai ter um vestido ali. Então, isso aqui vai ser a base pro meu maiô. Eu provavelmente vou querer uma cor mais escura. Talvez eu queira uma cor mais saturada, né? Então, e aí, talvez vocês tenham visto isso com as aulas de outra disciplina, né? De design de interface, né? É, ou até outras disciplinas de produção visual que a gente não tem no curso de jogos, que eu tenho aqui uma decisão a fazer, que diz respeito ao círculo de cores, né? Então, a gente tem esse círculo de cores aqui no Blender. Esse círculo de cores ele é a área mais externa aqui desse círculo, né? Aqui no Krita é essa área aqui, né? E o que eu tenho que decidir aqui, ó, na hora que eu estiver escolhendo uma cor, se eu vou escolher uma cor que está num extremo do disco, né? Então vamos pegar aqui uma cor que está no extremo do disco aqui. As cores que eu vou usar para combinar, elas podem estar, né? As cores que vão estar elas podem estar ao redor do meu disco. E isso a gente chamaria de cores análogas. Deixa eu fazer Ou elas podem estar, por exemplo, opostas no disco. Então vamos pegar de novo essa primeira cor aqui, né? E vamos pegar a cor que está oposta a ela. Então vamos pegar isso aqui. E vamos pegar uma cor que está oposta aqui, né? Então eu posso pegar cores que estão ao redor ou cores que estão opostas. A gente tem nome para essas coisas no teoria das cores. A gente chama isso aqui de cores análogas. E isso aqui de cores complementares. E é só um exercício intelectual aqui agora que eu tenho que fazer, que é, tá, eu escolhi lá no Blender um tom, né? Vamos pegar esse tom aqui. Vamos
Vou pegar o hexadecimal dele aqui. Eu não sei onde é que eu entro com o hexadecimal da cor. De verdade. Vamos ver por aqui se eu consigo. Hexadecimal. Tá. Então, essa é a cor que eu escolhi lá para minha pele. Na hora de escolher uma cor que vai trabalhar junto com o meu personagem, eu posso escolher uma cor análoga, que vai ser mais saturada e mais escura, né? Para pensar se vai ter contraste bastante para a pessoa ver a diferença dela. Ou eu posso escolher, por exemplo, no mesmo sentido, uma cor que é mais saturada, mas mais clara, né? Pensar assim, ah, tá. Para qual lado que eu quero levar o figurino dela, né? Eu também posso escolher cores opostas. Então, uma vez que eu escolhi essa cor aqui, né? Ela está aqui no disco. O oposto dele seria um tom amarelão assim. Eu acho que a cor oposta vai funcionar melhor para mim na roupa da personagem, né? E a cor análoga funciona melhor para eu trabalhar dentro do corpinho dela, né? Então, eu não tenho uma regra, isso aqui é tentativa e erro e é um pensamento bem abstrato. Então você pode experimentar cores até achar uma que ficou legal e isso vale pra caramba. Você não precisa ter um pensamento tão técnico em cima de escolha de cor. Eu só estou dando mais ou menos um panorama de o que eu estou usando para decidir é, né, na hora de escolher a cor que vai ser a cor do maiô dela, né? Não, eu quero que seja um pouco mais escuro que a pele, porque isso vai estar por baixo do vestido e eu acho que ninguém vai ver. E eu não quero também fazer nada tão diferente da pele também, só o suficiente para a pessoa ver que ela está vestida, né? Que é diferente da pele. Mas vai estar numa área sombreada, então eu não vou preocupar demais em fazer algo é, é, que não seja legível muito automaticamente. E aí, toda parte que eu esqueci aqui eu vou preencher, né? Toda parte que eu ver que não está preenchida aqui, eu vou lá preencher, né? Então, passear no modelo e ver se eu não estou esquecendo área nenhuma. Mesma coisa vale para o corpinho dela aqui. Se eu tenho já a paletinha aqui, eu só preencher. Meu vestido aqui eu quero colocar ele na paleta também. Deixa eu tirar essa cor aqui. Deixa eu escolher essa cor aqui e adicionar a paleta. Se eu quiser fazer isso mais rápido, eu posso só segurar o S e clicar, né? Se você segurar o S, que vai te dar o conta-gotas, e clicar, ele já adiciona ali na paleta aqui, né? E aí, quais são as minhas perguntas para mim mesmo, né? Então, minha cabeça, provavelmente a cor chapada dela, né? Vamos lá no teste de pente. Provavelmente a cor chapada para ela mesma aqui é essa daqui mesmo, né? Ou seja, eu vou preencher o rostinho dela de uma vez só, né? E o cabelo, a minha pergunta é, será que eu posso usar essa cor com o cabelo também? Porque aí eu teria, tipo, uma relação de contraste meio definida. Talvez eu queira um pouco menos saturado, né, não tão saturado. Mas será que eu posso só preencher o cabelo assim? Vamos ver. Deixa eu trocar da cabeça para o cabelo aqui, ó, que é um bom jeito de você trocar de objetos mantendo a atividade. Então, talvez você quiser trocar, por exemplo, de uma escultura para uma escultura, de uma pintura de textura para uma pintura de textura, para um Vertex Paint para um Vertex Paint, você pode clicar aqui, né? E eu vou preencher aqui. E eu acho que me dá a silhueta. Então, essa é a primeira coisa que eu quero ver, é se eu tenho a silhueta do meu personagem. O sapatinho já é um figurino que vai aparecer. Eu posso usar a mesma cor? Posso usar a mesma cor. Não tem nenhum problema eu usar a mesma cor, né? Se alguém tiver curiosidade como é que eu estou selecionando um sapato tão automaticamente,
eu estou selecionando usando a seleção Linked. E a seleção Linked tem a opção de dividir pelo corte de UV, que é o Sim. Então, se eu selecionar aqui der Ctrl L, ele vai parar no Sim, se eu estiver usando o modo face. Então, no modo face, a seleção Linked te dá esse limite aqui, é bem bom, né? E aí, o sapatinho, posso usar a mesma cor? Posso usar a mesma cor de novo. Eu posso usar o personagem só com duas cores? Posso. É a marcação de contraste, e duas cores talvez seja bastante. Mas agora eu quero testar a minha cor complementar, né? Eu quero ver se eu puxar para um amarelo, e talvez eu puxe para um amarelo um pouco menos esverdeado, né? Eu quero ver se eu consigo um contraste interessante. Então, eu vou vir aqui no Texture Paint, estou na minha imagem Body Color, tá? E vou escolher aqui uma cor oposta ao né, no meu disco. Então, imagina que eu estou puxando uma linha reta para cá, né? E aí eu quero, se eu estava usando um tom escuro, né, eu vou querer agora um tom claro. Então, é escuro, médio e claro. E aqui, a coisa da saturação era muito saturado, era médio saturado. Aqui eu vou pôr ele pouco saturado. E aí ela tem um pezinho ali que pode ser interessante. Vou fazer o sapatinho todo, inclusive a sola clara. Depois eu me preocupo em pintar as diferenças, mas eu já gosto de fazer uma nuance, assim, só para ficar mais fácil de ver que essa é a sola, né? Então, deu uma escurecida aqui. E aí, se eu quiser colocar essa cor na paleta e essa cor na paleta, eu posso segurar aqui o S, clicar em cada uma das cores. Segurei o S, cliquei. Então agora eu tenho minhas paletas todas aqui. E eu preciso salvar as minhas imagens. Eu pintei as imagens, eu preciso salvar elas. Então, Save All Images, né? Eu não estou vendo a imagem aqui, não tem problema, né? É só puxar ela aqui que eu vou ver todas as imagens aqui, né? Ou seja, eu já consigo ver a, a, a divisão de cor no meu personagem, né? É, no, no, na próxima etapa agora eu vou fazer as cores é, da saia. Então vamos selecionar aqui a saia. E eu não quero ver o corpinho dela, então peraí, deixa eu voltar aqui no meu personagem. Eu tenho uma máscara que eu criei para esconder o corpinho, né? Essa é a máscara do Blender, é um modificador do tipo máscara, que está usando um grupo de vértices para poder esconder malha, né? Então eu tenho aqui um grupo de vértices chamado máscara dentro do meu objeto, do Object Data. E eu tenho um modificador que chama máscara, que eu escolho aqui e aí vai ficar mais fácil. Na verdade, meio que já está funcionando aqui a leitura da personagem, ou seja, eu já posso considerar pronto pintar. Isso funciona. A questão agora é, eu quero experimentar mais, eu quero inverter os tons, eu quero aproveitar que eu estou aqui e fazer um pouco dessa diversão do modelo. E aqui eu tenho uma vantagem para pintar as cores da saia e do corpo, é porque se eu vier aqui no meu Texture Paint, né? Então vamos usar o Texture Paint aqui, eu estou no Texture Paint, na área de Paint aqui. Se eu usar o balde de tinta aqui, vamos escolher uma cor aqui. Se você quiser usar a mesma barra de ferramenta aqui dentro, você encontra ela aqui. Você vai encontrar as mesmas configurações, o Color Pick, a paleta, tá? E eu posso fazer o que aqui? Eu posso vir nesse... Vou colocar no Flat também. Flat e Texture. Eu posso vir com o meu balde de tinta aqui, escolher uma cor
e chapar ela direto. Ou seja, eu não preciso me preocupar com seleção, eu posso pintar a imagem inteira, porque essa imagem é a camiseta como um todo. Então eu posso pintar isso aqui inteiro. Por que eu pintaria no 3D? Para isolar, por exemplo, gola e beirada de manga. Talvez eu queira mais escuro. Vamos fazer uma camiseta bem bordô, assim, bem escura. Fazer mais escura ainda. Isso dá um contraste interessante. Vou puxar ela mais pro... Colocar ela bem saturada. E bem pro castanho. Então posso fazer assim. Eu posso também optar por fazer a camiseta dela mais pro amarelinho também. Deixar ela mais leve, né? Então, em qual circunstância eu usaria é, o Texture Paint aqui, ao invés daquele espaço? Se eu quiser, por exemplo, separar já a beiradinha da minha camiseta, vamos fazer um detalhe onde a gola dela é branca ou muito clara, né? Ou talvez nesse amarelo mais claro aqui, né? Então, Texture Paint. Estou pegando essa cor aqui da paleta que é mais clara e vou pintar aqui. Então, se eu quiser fazer já essa separação. Eu quero usar o máximo das cores que eu tiver, eu quero reaproveitar bastante, né? Então aqui eu tenho 3 tons, talvez eu possa experimentar um quarto tom para saia, né? Não custa, né? É, eu fazer um quarto tom aqui para poder experimentar ou para poder fazer né, um visual que, né, tipo, destoe, né? Então, vamos para a saia. E aí, mesma coisa. Eu estou aqui na imagem da saia, né? Ou seja, eu estou no skirt color, né? Estou no skirt color. A minha prévia de UV aqui, não precisa preocupar, se eu entrar aqui no modo Edit, eu vou ver ela aqui, ó. De novo, eu não preciso preocupar tanto com o encaixe, porque eu estou pintando aqui no 3D, né? E a gente pode, por exemplo, é, desligar, né? Ou forçar para ele mostrar o mesmo material, é, né, forçar para ele não mostrar o V, então tudo isso aqui é negociável, tá? Então eu posso configurar o que, que eu estou tendo acesso aqui, né? Ou o que, que eu estou visualizando. Mas aqui, ó, o que, que eu quero fazer? Quero escolher uma cor nova. Então eu já tenho meu tom médio, meu tom escuro, esse é o tom claro. Então aqui, ó, se eu pensar na dinâmica aqui, ó, esse aqui é um tom escuro, isso aqui é um tom claro, isso aqui é tom médio. Eu posso, aqui na saia, tanto acrescentar um novo tom médio, que vai ser, que é o que está acontecendo aqui, né, que dá um contraste porque ele está rodeado de tom claro, como colocar também um tom escuro, né? De novo, ele vai estar rodeado de tons claros. Eu estou com um tom claro nas duas extremidades. O que é complicado de fazer é quando você tem, às vezes, um tom médio e você põe um outro tom médio junto. Ou então você põe um outro tom claro aqui. Ou seja, eu vou puxar muito o contraste visual para isso ser lido como uma informação única. Então, se os dois tons aqui forem claros, eu vou ler essa informação como uma informação só. E se os dois tons forem médios, eu vou ler a informação como uma informação só. Então, se eu quero separar a informação, eu vou querer forçar o contraste. E se eu quero unificar a informação, eu quero manter esse contraste parecido. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um tom que seja mais ou menos da mesma claridade, né? Ou seja, eu vou unificar essa forma. Ou seja, agora é como se fosse um bloco só.
E se eu pegar um tom ou um tom médio dessa mesma cor, né? Vamos pegar desse mesmo tom, um tom médio. Eu já começo a separar o tronco e o pé. Se eu usar um tom escuro da mesma cor, também eu estou separando o tronco e o pé. De novo, isso é uma decisão de design que, né, a pessoa pode ter na hora de escolher a cor. Eu não desgostei dela com a saia muito clara, né, e unificar a forma do corpo, não achei que ficou ruim. Estou interessado, na verdade, em fazer um terceiro tom, porque aqui eu tenho o quê? Dois tons puxados para essa área, dois tons puxados para essa área. Então, estou usando esses dois espaços aqui do disco de cor, né? Então, eu estou pensando em puxar para esse espaço aqui, ó, onde eu posso pegar um verde, né, um ciano, né? Vai ficar bonito? Não sei, mas vai ficar distinto, né? Deixa eu puxar um pouco mais pro amarelado, acho que eu prefiro mais pro ciano. Precisa fazer essa pagelança toda? Não precisa. Eu posso fazer ela só com tons de roxo? Posso vir aqui e só tratar ela toda com tons de roxo, né? Ou trabalhar só com um bloco de cor aqui, não tem problema, né? Isso é, de novo, uma decisão de design, né? Então você pode escolher qualquer combinação de cor que você achar que vai dar uma comunicação boa do seu personagem. Se tiver alguma comunicação narrativa também, ajuda, né? Se ajuda a contar a história, né? Se ela trabalha numa padaria e está usando as cores do uniforme, se ela é de um time, né? Ou se ela está de férias e está usando uma camisa florida e uma câmera pendurada no peito. Isso aí, tipo, se você consegue colocar isso na pintura da textura, ajuda bastante. Daqui eu vou escolher um tom. Vou continuar seguindo aqui pela minha ideia de que eu estou usando três áreas de tons bem diferentes. E vou salvar todas as minhas imagens, né? Salvei todas as minhas imagens. O que vai acontecer aqui no meu espaço aqui é que eu vou ter essas cores separadas aqui na minha pastinha. E a próxima etapa seria eu começar a detalhar isso e começar a colocar os volumes. Mas o exercício para essa etapa é exatamente definir qual que é a paleta de cor do seu personagem e ver se ela já dá leitura. Ou seja, só com uma paleta que você já consegue fazer uma leitura do seu personagem, se ele já está legível, né? E experimentar a cor bastante. Então, assim, enquanto estiver nessa etapa de cores lisas, né? Fica fácil testar as cores aqui no Blender, né? Você consegue, mesmo no espaço de imagem, eu vou tirar aqui o nosso UV aqui e vou passear aqui nas minhas imagens. Então, eu consigo usar o balde de tinta para pintar a coisa toda, né? Ou seja, mas eu consigo também reduzir esse threshold aqui do meu fio para poder preencher só uma área, né? Então eu consigo, por exemplo, experimentar como que seria se a gola dela fosse do mesmo tom da saia. Não ficou ruim, né? Ou seja, é possível experimentar mais. Você também pode recorrer a paletas de cores externas, né? Eu tenho um jeito muito preguiçoso de fazer uso de cor externa na vida, né? Eu vou mostrar qual que é meu jeito preguiçoso de usar cor na vida, que eu vou deixar, inclusive, o view, né? Então, vamos lá, vamos ser preguiçoso junto com o Daniel. Então, eu vou pegar nas configurações, eu vou pegar a minha paleta, né? Então, paleta. É, vou escolher uma das paletas que tem aqui
no Krita, né? Uma das que já vem pronta no Krita. Pixel Art 32 aqui, ó. Essa aqui é bem boa. Vou tirar um print de tela. Então, eu vou selecionar aqui a região que eu quero capturar, que é essa da paleta aqui, ó. Então, isso é um print de tela mesmo. Então, eu vou salvar isso aqui, salvar essa imagem, que é um print de tela, como paleta lá na minha pasta do projeto, né? Então, eu tenho aqui na pasta da PUC, em pintura para textura, eu vou ter uma imagem que eu vou chamar de paleta. E lá no Blender eu vou pedir para ele, eu vou fechar isso aqui e vou abrir essa imagem de paleta aqui para usar ela como paleta. E se eu quiser inclusive criar essa paleta aqui, né? Deixa eu começar essa paleta de novo aqui. Se eu quiser inclusive criar essa paleta aqui, é só eu, né, segurar o S e sair clicando na imagem, né? Tipo, colocar ela no Paint, né? E sair clicando aqui, ó. Tô segurando o S e clicando. Toda vez que eu seguro o S e clico, ele adiciona a cor na minha paleta. Então, se você quiser criar a paleta mesmo no Blender, isso é um jeito bem fácil. Mas você pode usar a paleta direto aqui, ó. Deixa eu deixar no View. Ou seja, eu estava escolhendo tons de amarelinho aqui para minha blusa, né? Então agora se eu vier aqui no... Vamos vir aqui no Paint só para eu ter a cor aqui, ó. Vamos escolher aqui esse amarelo, baldinho, né? Esse verde, baldinho. Esse verde, baldinho, ó, gostei, né? Vamos fazer agora com esse tom aqui, ó. E fica meio rápido para poder trabalhar desse jeito, né? Então, deixa eu vir aqui na. Se eu trocar por aqui, ele vai pipocar, né? Ou seja, ele vai saltar, né? Então, eu quero ficar aqui com a minha imagem de paleta para cá e eu quero trocar aqui, na verdade, meu skirt color. Então, vamos lá, S, né? É, E, de novo, esse é um jeito muito rápido de testar é, qual cor que você quer acrescentar no seu personagem. Eu acho que eu tô preferindo essa daqui, por enquanto. É, então, se eu for agora no Body Color, por exemplo, né? Eu tenho a cor do sapatinho aqui, eu vou puxar tudo pro verde agora. Muito fluorescente. Talvez eu queira essa cor aqui, ó. Vou deixar a sola escurinha assim, só para ter a diferença. E vamos brincar agora com a pele dela, né? Ou seja, agora eu vou escolher um tom dessa lista aqui para a pele dela, né? Lembrando que eu tô com o meu threshold no mínimo para não correr o risco dele pegar outra cor, tá? Deixa eu colocar aqui a sobrancelha. Aqui o cabelinho. Vamos fazer o cabelinho, vamos experimentar cores de cabelo nela. Vou fazer ela com cabelo de senhorinha assim, ó. Então, agora eu posso experimentar a cor muito loucamente, assim, agora eu posso experimentar demais, né? Ficou mais fácil, mais ágil para eu poder testar. Então não precisa grudar na primeira cor que você colorir. Não gostou?
experimenta bastante, troca bastante a cor. Lembrando, aqui nesse sistema onde eu tenho a cor já chapada, né? O Blender já faz essa cor bem rígida, né? Eu tenho a cor chapada aqui, né? E a paleta de cor ou aqui, então fica bem ágil, né? De você testar, por exemplo, vamos fazer ela toda verde. A única coisa que você tem que lembrar é, na hora de fazer as misturas, né? Tomar cuidado para não misturar as cores todas e perder seu limite, a sua divisão, né? Então, estou sempre preocupado em colorir exatamente, né? Aonde eu defini que vai ser Opa, tô pintando aqui em cima. Esqueci de apertar o S. Então, inclusive aqui tá faltando uma face. Aqui. Então, consigo trabalhar com uma forma bem ágil aqui, ó, para criar as cores do meu personagem. Inclusive, eu já usei essa paleta em outro personagem. Acho que eu devia trocar de paleta, né? Não sei que cor que eu vou decidir no final. Né? E de novo, como eu já criei minha paleta aqui, eu não preciso mais dessa interface, porque eu já criei minha paleta aqui. Então eu posso concentrar em escolher a cor aqui e testar ela para cá, né? Eu tô achando que eu tô preferindo um cabelo mais claro para ela do que o cabelo mais escuro. Isso talvez seja bom. Um cabelinho escuro para ela. Gostei da blusinha verde. E o sapatinho, talvez ele seja bege. Então, se você tem dúvidas de cor, que é uma coisa que eu tenho na vida também, se você tem dúvidas a respeito de cor, gasta um tempo aqui experimentando tons, né? Lembrando que eu fiz uma paleta muito restrita, né? Só tem 32 cores aqui. Você pode experimentar com paletas mais largas, né? Deixa eu ir no... Será que eu faço ela com sapatinho rosa? Deixar o sapatinho verdinho ainda. Depois eu vou experimentar mais. Vamos ver o que que a semana faz e com que cor que eu resolvo ficar no final. Mas o exercício é esse, né? É experimentar a cor no personagem, né? Tentar chegar numa paleta de cor lisa para depois a gente pintar os detalhes.